vamos supor que você fala assim, você é linda. Eles podem falar assim, you're pretty, you're pretty, you're pretty. Tá vendo como sai muito rápido? Por quê? Porque eu juntei a pronúncia do you e do are. Essa forma contraída do you are vai ser your. Então, quando a gente tá ali ouvindo o inglês do dia a dia, é geralmente isso que a gente escuta, né? Ao invés de você escutar uma frase assim, ó, you are pretty. Geralmente o que você escuta é you're pretty, you're pretty, you're pretty. Olha só, eu tenho essa junção aqui do your. Então, é muito importante que você se acostume a entender como é que é dessas formas contrárias do inglês, para que vocês saibam reconhecer o dia a dia. Então, agora, por exemplo, se você ouviu em your, você sabe que é do you are contraído. Apesar de que essa pronúncia do your também é a mesma pronúncia que a gente usa para dizer que algo é seu em inglês, né? Tipo, por exemplo, your phone, seu celular. Your laptop, o seu notebook, né, o seu laptop. Então, você meio que acaba diferenciando isso, né, no contexto. Por exemplo, você vai saber quando ele está falando de algo que é seu ou de you are contraído, entendem? Uma aqui para a próxima que eu dei de exemplo para vocês. A próxima aqui, por exemplo, é I'm gonna. I'm gonna. Ó, se você acha que isso aqui pronuncia gonna, você não vai saber reconhecer quando eles falarem, tá? I'm gonna. O que acontece? I'm gonna é uma forma contraída muito utilizada no dia a dia para significar I'm going to, tá? O going to, ele é um dos tipos de futuro que a gente tem em inglês. Então, por exemplo, eu vou fazer, pode ser I'm going to do, entendeu? Só que, quando a gente está no inglês do dia a dia, como eu falei, né? Eles têm essas formas contraídas, eles não vão acabar falando, tipo, I'm going to do. Vai acabar saindo I'm gonna do. I'm gonna do, muito rápido. Então, você já saber que existe essa forma contraída do dia a dia, I'm gonna, já te prepara, por exemplo, para uma situação do dia a dia que você possa utilizar, né? Porque ao invés do nativo falar, por exemplo, eu vou para academia. Ao invés dele falar, I'm going to go to the gym. Geralmente ele vai juntar tudo e vai falar assim, I'm gonna go to the gym. I'm gonna go to the gym, entendeu? Então, quando você entende esse I'm gonna, agora que eu expliquei para vocês, o I'm gonna é o going to abreviado. E geralmente é dessa forma que eles vão falar o going to no dia a dia. Então, você tem que, ó, I'm gonna, I'm gonna. Se o nativo falar I'm gonna, é que ele vai fazer alguma coisa. Então, você já fica com os ouvidos atentos, ó, I'm gonna do, vou fazer, I'm gonna go. I'm gonna go to the gym, né? Aquele exemplo que eu falei, vou para academia. Então, você já aprende a reconhecer porque você estudou essa forma contraída, tá? Próximo exemplo que eu trouxe aqui é o I'll. O I'll é a abreviação de I will. O will também é um futuro em inglês, né? Então, muitas vezes no dia a dia, ao invés do nativo falar assim, ó, por exemplo, eu vou fazer. Ao invés dele falar I will do, o que vai acontecer é que ele vai falar esse I will dessa forma aqui, ó, contraída, que a pronúncia vai ficar I'll, tá? Eu coloquei a pronúncia em parênteses aqui para vocês de todos, ó, your, I'm gonna, I'll. Então, tipo, ao invés dele falar I will do, ele pode falar I'll do, I'll do, I'll do, entendeu? Então, por isso que vocês têm que saber identificar isso. Outra forma contraída aqui que tem muito no dia a dia é esse aqui, ó, o should mais o have. O que acontece? O should é um verbo modal no inglês que é o deveria, né? Então, quando eu junto aqui o should mais have, fica assim, deveria ter. Só que dificilmente o nativo vai falar assim, ó, should have, I should have. Bom, vamos supor que eu fale assim, por exemplo, ó, eu deveria ter ido para a academia hoje. I should have gone to the gym today. Ao invés do nativo falar assim, geralmente ele vai falar assim, I should have gone to the gym today. Porque ele vai juntar o should mais o have, que vai ter essa pronúncia aqui de should have, should have. Então, quando você entende, ó, muito bem a pronúncia dessas formas contraídas do inglês, que existem várias, tá? Inclusive essas que eu citei aqui, é muito bom que vocês aprendam, porque a gente está sempre utilizando no dia a dia em inglês, tá bom? Então, é muito importante que vocês saibam identificar a pronúncia dessas abreviações para que vocês entendam quando eles falarem, né? Se você não souber, realmente você vai ficar perdido e vai ter a impressão de que eles falam rápido demais, mas na verdade não. É porque eles meio que juntam as palavras da mesma forma que a gente faz aqui no português, tá? Isso acontece em todos os idiomas, então eles também têm um jeitinho deles de juntar as palavras, tá? Hello, Roberto, good evening. Seja bem-vindo à aula.